Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Que bom que você está aqui para juntos estudar mais uma lição do nosso pequeno grupo. Hoje o tema de hoje é um povo que difunde luz. E o texto de hoje está em João, capítulo 3, verso 14 e 15. Mas antes de lermos esse versículo, vamos falar com o nosso Deus. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Que o Seu Santo Espírito fale no nosso coração, que possamos aprender mais e mais de Ti a cada estudo, a cada momento da nossa vida. Essas bênçãos nós pedimos e te agradecendo na pessoa de Cristo Jesus. Amém. O nosso texto lá de João, capítulo 3, verso 14 e 15, diz o seguinte, está aqui na lição já, né? Mas você pode pegar aí a sua Bíblia, né? Que está aí também, tá? Diz assim, e assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna, né? Todos aqueles que creem em Cristo terá a vida eterna. Crer e aceitá-lo, crer e querer a vida eterna. A nossa pergunta do quebra-gelo é o seguinte: o que significa ser fiel? O que significa ser fiel e quais os exemplos de pessoas fiéis que podemos mencionar? A lição de hoje, ela trata de um povo fiel. Ser fiel àqueles que não rejeita, aquele que permanece firme até o fim nos princípios que Deus lhe ensina. E hoje nós vamos falar dos valdenses, né? Aí diz assim, quais exemplos de pessoas fiéis? E os valdenses é um grande exemplo de pessoas que foram fiéis, permaneceram fiéis aos ensinos da palavra de Deus, às orientações da Bíblia, apesar da dificuldade no tempo que eles viveram, né? E aqui você pode ver isso no capítulo 4 do livro O Grande Conflito, né? Nesse modelo novo aqui que foi distribuído aí. Provavelmente você tenha um, né? E aqui para refletir, Deus diz o seguinte, Deus precisou de pessoas que guardassem no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinha nas Escrituras sagradas como a única regra de vida e santificação no verdadeiro sábado. Testemunho aí está escrito no livro Grande Conflito, né? O livro Grande Conflito, página 52. Isso aqui, os valdenses, falando dos valdenses, eles defendiam a verdade e rejeitavam a supremacia de papa e bispo. Ele considerava a Bíblia como a única autoridade suprema infalível, né? Para os valdenses, não importa o que as pessoas diziam, tinha que estar de acordo com a palavra de Deus. Se não estava de acordo com a palavra de Deus, era rejeitado. Eram pessoas que estudavam a palavra de Deus e permaneciam fiel aos princípios da santa lei de Deus, como inclusive a guarda do sábado, mesmo em um tempo de perseguição, mesmo em tempo que as pessoas eram mortas por seguir a palavra de Deus, por ler a palavra de Deus, eles permaneceram fiéis. Muitas das vezes tiveram que se morar em cavernas, tiveram que se esconder, fugir, mas permaneceram fiéis com seus princípios e passando isso para os seus filhos. Diz aqui que o Espírito de Cristo é um espírito missionário. Diz que o Espírito de Cristo é um espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar outros também ao Salvador. Esse foi o espírito dos cristãos valdenses. Todo o conhecimento que eles tinham, ele compartilhava com outras pessoas. Compreendia que Deus exigia mais dele do que simplesmente preservar a verdade em sua pureza, em suas próprias igrejas, que sobre ele repousava a solene responsabilidade de deixar a sua luz resplandecer aos que vivem em treva. E ele diz, pelo intenso poder da palavra de Deus, procurava romper os cativos que Roma havia imposto, né? Então, apesar de toda a dificuldade, os valdenses, eles conheciam a mensagem, mas ele não ficava só para si, ele buscava levar para outras pessoas, mesmo correndo o risco de morte, mas eles iam até outras pessoas. Eu gostaria de ler um texto aqui do livro O Grande Conflito, está na página 33, né? Porque muda a página, né? 33 diz o seguinte aqui. Deixa eu ver onde foi que eu li. Eu não marquei o texto. Tá aqui. Diz assim, eles valorizavam os princípios da verdade mais do que casas, terra, amigo, familiar e a própria vida. Ensinava aos pequenos, desde a primeira infância, a considerar as sagradas declarações da lei divina.
né? Então, muito cedo, eles ensinavam a importância de ser fiel a Deus. Não existia nada mais importante para os valdenses do que a palavra de Deus, do que os princípios da palavra de Deus. Então, ele era muitos missionários, era um povo missionário. Diz aqui que os ministros valdenses, né, os pastores valdenses, eram educados como missionário. E de cada um que tivesse a expectativa de entrar para o ministério, exigia-se que dele, primeiramente, que adquirisse a experiência como evangelista. E cada um devia servir 3 anos em algum campo missionário antes de assumir a responsabilidade de uma igreja em seu país. E esse serviço exigia logo de início a renúncia e sacrifício. Era uma introdução apropriada à vida pastoral. Naquele tempo que colocava colocava à prova o caráter. Então, assim, era muito desafiador. Tinha alguns que iam para esse campo missionário como evangelista e não voltavam mais, porque infelizmente morriam enquanto estava ali ensinando a palavra de Deus para as pessoas. Então era pego e era morto pela fogueira, né? Diz aqui, ó, em relação ao jovem, diz que o jovem que recebia a ordenança para o sagrado ministério via diante de si, não a expectativa de riqueza ou glória terrestre, mas uma vida de trabalho duro e de perigo e possível o destino de mártir, ou via, às vezes, a própria morte à frente. Os missionários iam de 2 em 2, como Jesus lhe havia ensinado. Normalmente, cada jovem tinha como por companhia uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais velha ali, ficando assim sob a orientação do colega, que era responsável por seu preparo e cuja instrução se esperava que seguisse. E se esses colegas não estavam sempre juntos, mas muitas vezes se encontravam para orar e a se aconselhar, e dessa forma fortalecer um ao outro na caminhada da sua fé. É assim que eles preservaram a palavra de Deus. E eu acho interessante nos valdenses, é que mesmo correndo risco de vida, mesmo toda a dificuldade que eles tinham, eles permaneceram fiéis e passaram a ensinar as pessoas. Eles eram tipo viajantes, mercadores, vendendo as coisas, mas junto com as coisas que ele ia vendendo, eles levavam texto da palavra de Deus. E quando eles tinham uma brecha, eles davam para as pessoas e falavam de Jesus. E as pessoas se maravilhavam diante daquilo que ele ouvia. As pessoas ficavam tão felizes que nem perguntavam de onde eles eram, da onde eles vinham e nem para onde eles iam. E às vezes as pessoas se questionavam, será que era um anjo do céu? Ficar tão feliz em ouvir a mensagem de um Salvador, de um Deus que o perdoa, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E aqui, já na parte de abrir no coração, só temos uma pergunta hoje, e ele pergunta assim, você viveria a experiência dos valdenses hoje, a ponto de dar a sua vida pela verdade? Às vezes eu me pergunto, é difícil para mim responder essa pergunta, porque eu não sei a que ponto eu amo a palavra de Deus, não sei a que ponto eu amo a Deus, a ponto de correr risco de vida. Às vezes eu vejo pessoas, não vou dar estudo bíblico naquela região ali, porque é muito perigosa, tem muito isso, tem muito aquilo. E eu percebo que quando a gente lê o livro Grande Conflito, não só em relação aos valdenses, mas como outros, como John Wycliffe, João Russo, Jerônimo, o próximo Martin Lutero, né, que sofreram muito por levar a mensagem. E hoje nós temos todas as oportunidades possíveis para levar a mensagem, e mesmo assim às vezes rejeitamos. Mas eu busco sempre fazer o que está ao meu alcance, sempre para estar falando do amor de Deus para outras pessoas. E eu espero ter a coragem e a fé que os valdenses tiveram. Eu quero cada dia ser mais semelhante a Jesus, ter uma fé capaz de dar a vida, se preciso for, para a pregação do Evangelho, para que Cristo volte em breve. Já que na parte trabalhando junto, diz o seguinte, escolha 5 pessoas a quem falar de Deus. Né? Escolha 5 pessoas a quem você quer falar de Deus. Talvez sejam pessoas que você já entregou um livro, Grande Conflito. Talvez você entregou esses livros. E aí você pode escolher 5 pessoas. Tem aquela pessoa que diz, olha, que legal, livro de graça, né? Que bom, eu vou ler. Muito obrigado. Já converse com essa pessoa, compartilhe do amor de Deus, ofereça um estudo bíblico para essa pessoa, sabe? E dessa forma você vai estar compartilhando o amor de Deus. E conte depois para mim
Você pode mandar uma mensagem para mim, depois eu vou deixar meu número do WhatsApp, para você poder mandar uma mensagem para mim, e aí dizendo, ó, Natanael, rapaz, eu escolhi 5 pessoas, eu dei o bispo, batizou 3, batizou 4, batizou todos os 5, que bênção, foi maravilha. Então deixe o seu testemunho aí nos comentários, nos nossos vídeos, e o meu desejo é que Deus te abençoe sempre, que você possa sempre ser usado pelo poder de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Mas eu gostaria, antes de encerrarmos, fazer uma oração por você, tá bom? Vamos orar. Querido amado Deus, muito obrigado, Senhor, pelo esse estudo, muito obrigado pelo exemplo que temos dos valdenses, muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, porque todo aquele que crê no Senhor será salvo, todo aquele que olhar para o Senhor será salvo. Que possamos crer no Senhor cada dia da nossa vida, que possamos entregar a nossa vida ao Senhor, que possamos ser usados como instrumento nas tuas mãos para a salvação de outras pessoas. Que o Senhor continue abençoando cada pessoa que hoje tomou a decisão de levar a mensagem para pelo menos 5 pessoas. Que o Senhor abençoe não só essa pessoa que está indo, mas as 5 pessoas que irão ouvir da palavra de Deus. E que essas pessoas, ao ouvir a palavra de Deus, ela possa ficar tão feliz que elas entreguem a sua vida a Jesus. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo, na pessoa de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por ficar conosco até aqui. A próxima semana a gente vai falar sobre a luz da reforma, tá? A luz da reforma. Que Deus te abençoe não só hoje, mas sempre, tá? Um abraço, fique todos com Deus e espero você na próxima semana.